Bom dia, queridos alunos. Aqui é o professor Regis para mais um dia de aula de Sociologia para o primeiro ano, né? E nós já viemos discutindo vários assuntos relativos à sociologia, socialização, né? Formas de socialização, socialização primária, secundária, a respeito da formação da identidade, as implicações que se tem quando você não é criado numa sociedade, né? Esses valores que se perdem, né? E hoje, em especial, nós vamos abordar um assunto que se trata justamente dessa estrutura social que é formada pela nossa convivência, né? O surgimento do Estado, né? Um organismo que existe para organizar a sociedade de aquilo que a gente chama de uma característica formal, né? Com a construção de leis, né? Que limitam as ações dos seres humanos, né, que vivem em sociedade, né? Então, existe o respeito às leis, o respeito às normas, a respeito daquilo que está escrito. Isso é o que a gente entende por formal. Mas tem muita controle que é feito na sociedade que ele é colocado de forma informal. O que eu quero dizer com isso? São sanções sociais, né? Digamos assim, uma rejeição para alguma atitude que você tenha, né? Um torcer de nariz, né? Uma cara feia. Isso tudo indica que você não está cumprindo com aquilo que foi socialmente acordado, com aquilo que é socialmente aceito, né? Não significa que você tenha que seguir, mas a sociedade lhe cobra isso, tá? Então a gente vai começar a nossa aula com essa temática. Eu vou dar um tchauzinho aqui para vocês. Um oi, né? Que nós estamos começando. E agora que vocês viram que eu não sou um robô e que não é uma montagem, nós vamos começar. Bom, gente, quando a gente fala em instituições sociais, né, nós estamos falando daquelas que são atreladas ao governo, por exemplo, a justiça, a educação, a saúde, a economia, tudo. Essas instituições, elas elaboram normas e leis a quais devem ser obedecidas por todos os indivíduos que participam daquela sociedade. No entanto, além dessas expectativas formais, que são as leis, nós temos também as informais, né? Que são, digamos assim, uma forma de disseminar os valores e perpetuar esses valores, né? Isso depende de cada sociedade. Eu separei para vocês aqui um vídeo, ele é curto, tá? Não é demorado, não. E ele vai, a professora que está explicando isso daí, ela tem os recursos, ela tem como estar mostrando para vocês desse assunto que eu estou abordando aqui. Então, eu vou colocar para vocês esse vídeo. Nesse vídeo, que agora vocês já devem estar recebendo aí na tela de vocês, tá? Veja só, esse vídeo, ele aborda, ó, controle social, né? Resumo de sociologia para o Enem. Então, quer dizer, já está te preparando, porque isso é, sim, uma abordagem que é muito, muito cobrada dos alunos, né, no entendimento de como funciona a sociedade. E eu, nas minhas buscas, né, eu consegui achar esse resumo, que ele é muito, digamos assim, ele é muito sucinto e coloca de forma clara para vocês, né, esse assunto que eu estou te falando, que é justamente desse controle social, tá bom? Então eu vou botar o meu microfone e vou soltar esse vídeo para vocês verem, tá bom? Ele é muito bom,
Quem postou esse vídeo aqui foi um canal chamado, Curso Enem Gratuito, tá? Muito bom também, eu vi outros vídeos deles também, tem a mesma qualidade, então é um canal que eu indico para vocês, tá bom? Vamos lá? Então vou soltar aqui e vou também mutar o meu microfone aqui para o som sair melhorzinho aí para vocês, tá bom? Vamos começar. Olá, hoje a gente vai ter mais uma aula de Sociologia, hoje a aula é sobre controle social, mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Eu sei que todo mundo já se perguntou e se pergunta uma vez ou outra na vida por que a gente faz as coisas como faz, por que a gente segue determinadas regras e por que a gente pensa determinadas coisas e tem alguns comportamentos que a gente tem sem saber. Na verdade, todos esses comportamentos, esses padrões de vida e de como agir, de como pensar, fazem parte de um modelo social, né, de uma estrutura da nossa sociedade que nos dita como agir, como pensar, quais leis seguir, quais normas são importantes, quais não são. E como que essas leis e esse modelo de organizar a sociedade funciona? Ele funciona a partir do que a gente chama de controle social. O controle social nada mais é do que um conjunto de normativas ou um dispositivo heterogêneo de normas, leis, regulamentações, valores, moral, crenças, todo esse aparato e esse conjunto de diferentes elementos que ordenam, governam a nossa vida em sociedade. Mas esses aparatos, essas normativas que existem, elas não necessariamente são percebidas como controle social. Por quê? Primeiro, porque a gente raramente pensa nelas, né? Porque a gente segue ou não segue determinada norma ou lei, a gente é mais acostumado a fazer, seguir e entender isso como uma coisa, talvez sempre foi assim, tá dada, tá posta, né? Então, dentro da sociologia, a gente estuda como funcionam, ou melhor, a gente estuda e tenta entender quais são os dispositivos que fazem com que a gente siga esse comportamento padrão. E aí, quando eu falo em comportamento padrão, eu estou querendo dizer este modelo de comportamento que deveria ser seguido por todas as pessoas. Dentro da análise e dos debates sobre controle social, a gente entende que existem duas formas de controle social. Uma primeira forma, que é essa que eu coloquei aqui, que é o controle social formal. Por que formal? Porque esse controle social ele é dado na forma de leis, normativas institucionalizadas, ou seja, estão num plano formalizado das regras sociais. Todo mundo sabe que não se pode furar o sinal, por exemplo. Se você fura o sinal, você sofre uma sanção, você você recebe uma multa, né? Que é uma maneira de controle também normatizada e formalizada dessa regra de trânsito. Uma segunda forma de controle social, uma segunda forma de fazer com que a gente se comporte do jeito que a gente deve se comportar, ou seja, de acordo com as normas, é a forma informal, né? Forma informal, que engraçado, né? É um modelo informal de controle social. O que é uma forma informal? Quer dizer, um conjunto de regras, de normativas, de valores que não estão institucionalizados como leis, não fazem parte das legislações, mas que nós aprendemos e seguimos. Como assim? Escola, igreja, família. A mídia, atualmente, é um grande dispositivo de controle social informal. Ou seja, todas essas dimensões que nos ensinam como agir, como pensar, como nos comportarmos socialmente. A gente sabe, todo mundo passou pela escola, que a gente aprende nesse espaço não só o conteúdo, né, das disciplinas, mas a gente aprende a como sentar, como se comportar, como interagir, qual é o momento de fazer a pergunta, né? A gente aprende uma série de comportamentos padronizados que são aí parte desses dispositivos de controle social. Alguns outros autores e sociólogos falam que não é apenas uma questão do controle social se exercer de uma forma
legalizada, né, legal, institucionalizada ou informal, mas que existem outras subdivisões dentro do controle social que, por exemplo, a gente pode pensar a partir das ideias de controle social externo e interno. É quase ou bastante parecido com a discussão sobre formal e informal, mas no controle social externo, a ideia que se expressa, né, nesse conceito, nessa reflexão sobre um controle social externo, é de que existem dispositivos externos aos indivíduos que controlam a maneira de agir, de pensar, a vida em sociedade. Um exemplo de um controle externo, controle social externo, é a polícia. A polícia na nossa sociedade, ela detém, né, a função de controlar e vigiar as leis. Ou seja, a gente se comporta, segue as leis e caso a gente escape por algum momento, né, ou transgrida alguma lei, a polícia é acionada rapidamente para que essa lei seja né, cobrada ou que a gente realmente pague pelo nosso desvio legal. Uma outra forma de controle, e aí também parecido com essa ideia de um controle informal, mas bom, já pensando em quem exerce esse controle, é o controle interno, ou seja, um estilo de autocontrole, no qual os indivíduos não precisam de agentes externos, como a polícia, os radares de trânsito, mas eles mesmos se autocontrolam, ou seja, eles controlam o seu comportamento, eles sabem até onde eles podem ir e o que devem fazer. Esse autocontrole, ele se efetiva, bom, a gente pensa, né, como que eu mesma me controlo, porque eu não faço o que eu quero. Mas a gente se autocontrola e não faz tudo o que quer porque a gente aprende, e aí desde da educação infantil, desde a família, desde a igreja, desde todas as instituições sociais, quais são as regras, quais são as normas e como a gente deve agir, pensar, sentir, né? E aí, lembrando um pouco da discussão do Michel Foucault, que é um filósofo importante, ele nos diz que a nossa sociedade é uma sociedade disciplinar. O que isso quer dizer? É uma sociedade que nos disciplina, que nos ensina, né? A gente sabe que disciplinar é ensinar. Então, é uma sociedade que, através de suas instituições, ensina os seus indivíduos como se portarem e como viverem em sociedade, né? Os dispositivos sociais de controle, sejam formais, informais, internos ou externos, eles todos funcionam para nos manter na linha. Em última instância, a gente pode entender que o controle social serve para que a gente se mantenha na linha, né? Porém, a gente sabe que esses dispositivos de controle social, eles não são neutros, né? Eles servem para manter um certo modelo social instituído, vigente, padronizado, que a gente entende como universal. Bom, as leis se aplicam a todos porque são interessantes para todos e beneficiam a todos, né? Todavia, a gente sabe que na nossa sociedade não é exatamente assim que funciona, né? E se a gente pensa que as leis, o controle social, a polícia, as instituições têm a ver com um período histórico e social determinado, a gente também entende que todo esse aparato cultural que forma essas maneiras de como a gente pode agir ou deve agir, elas são passíveis de transformação no tempo e também geograficamente. Cada país tem as suas legislações, por exemplo. Então, a gente pode pensar que o controle social, sendo um dispositivo que faz com que as regras sejam seguidas, também pode mudar. Se uma determinada regra muda, né, se agora é possível que a gente ande na rua sem camisa, culturalmente, e já houve essa discussão, e está se tornando mais naturalizado que isso aconteça, é provável que as sanções que você vai sofrer se você fizer, ou se você tiver esse tipo de comportamento, sejam diferentes do que quando essa atitude ainda era um pouco mal vista. Então, vale lembrar que o controle social também sofre transformações que são e que acompanham as transformações sociais, as transformações dos valores, das leis e das modalidades vigentes e dominantes do que é bom e do que não é bom fazer socialmente. Essa foi a aula sobre controle social. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tema, que é super interessante, não esqueçam de acessar os links que estão aqui embaixo dessa videoaula e bons estudos!
Bom, pessoal, voltamos. E então essa ideia de controle social nos faz pensar, né? Até que ponto nós somos livres, né? Nas nossas atitudes, né? Até que ponto nós podemos direcionar os nossos valores, né? Até que ponto nós somos isentos digamos assim, de perpetuar determinada forma de agir e de ver o mundo, né? Porque, como a professora do vídeo disse, nós sofremos influências de jornal, revistas, da família, da igreja, do Estado, né? Da mídia hoje em dia, né? Muito claro isso, né? Então, esse conjunto de ideias, eles criam um tecido social que é mantido, né? Então, até quando se vê uma convulsão social, né, vê revoltas sociais, é justamente porque esse tecido social, essa coisa que mantém a sociedade unida e coesa, ele começa a ser corroído, né? Quando alguma instituição ela fica desacreditada, por exemplo, a polícia, por exemplo, né? Quando a gente questiona as ações da polícia, quando a gente questiona as ações do poder judiciário, né? Isso tudo fere o tecido social e essas esses chamados controles sociais, eles são questionados até que ponto ele tem validade, né? E veja só, eu fiz uma busca através de internet, em livros que eu tenho aqui, tentando achar algum exemplo para vocês que conseguisse demonstrar o que aconteceria se, de repente, as pessoas começassem a não mais querer agir de forma social, né? Digamos assim, ou seja, seguir aquilo que já vem sendo posto, né, para esse conjunto da sociedade. Para isso, eu assisti o filme, e é claro, não vai dar tempo de eu colocar todo esse filme aqui, mas eu achei uma aula de sociologia a respeito do filme Capitão Fantástico, tá? E é feita uma análise, né, desse controle social em cima desse filme. Achei ele assim muito ilustrativo, né, esse vídeo, para tentar demonstrar para vocês. Então, está recomendado para vocês, assim que der, tá? Assista esse filme e a hora que estiver assistindo esse filme, lembre-se um pouco daquilo que você aprendeu nessa aula de sociologia, tá bom? O filme é o Capitão Fantástico, então tem uma análise que é feita desse filme, tá? E a gente vai então falar a respeito disso, né? Ele trata também do processo de socialização, de que forma que se dá isso, né? E esse controle social, ele é então questionado, né? Esse processo de socialização, ele não tem que ser padronizado. Então, esse filme ele questiona muito a respeito disso, né? Da nossa convivência, né? Do nosso núcleo familiar, por exemplo, com o restante da sociedade. E é muito legal para a gente desenvolver a nossa crítica com relação ao comportamento, né? Ao controle social, tá bom? Então, vou apresentar para vocês aqui essa guia aqui, ó, que vocês já devem estar conseguindo visualizar aí, tá? Nesse vídeo aqui, que a gente vai... Ó, é de 8 minutos, é rapidinho. Essa professora foi muito inteligente ao fazer essa exposição, tá bom? Ó, Sociologia com a Gabi, é o canal dela, tá? Para quem quiser ir lá dar uma olhada, deixa eu até curtir aqui, ó, na frente de todo mundo. Adorei o seu vídeo, Gabi, tá bom? Se um dia você assistir meu vídeo, pode ter certeza que está aqui o meu agradecimento e meu eterno agradecimento para com os meus alunos também, tá bom? Então, vamos lá. Depois de tantos vídeos sobre o processo de socialização, eu não podia deixar de vir aqui para indicar um filme para vocês. E esse filme é Capitão Fantástico, que vai falar justamente sobre isso.
E o plot principal do filme é sobre o Ben, que é um homem de meia-idade que, junto com a sua mulher, decidiu criar os 6 filhos longe da sociedade urbanizada, junto à natureza, numa espécie de comunidade que eles formaram. E nessa comunidade que eles estão vivendo perto da natureza, ele vai ensinar os filhos a cozinharem, a sobreviverem na selva. Com a educação formal, ele vai ensinar cientificamente os filhos dele com livros e tudo mais, mas essas crianças não vão frequentar as principais instituições sociais, como escola, como religião, como Estado. Eles não vão fazer parte desse processo das instituições. E o que acontece, o que dá o start, o que dá o começo na trama, é que a mãe deles entra em depressão e ela vai tentar se tratar na cidade, na sociedade mais urbanizada. E ela acaba se suicidando na cidade. E as crianças fazem questão de ir ao enterro da mãe nessa sociedade estadunidense urbanizada, em outra cidade, em outro contexto social. Então, o Ben pega o ônibus que eles têm da família e tenta levar as crianças ao enterro, e é ao redor disso que gira a trama do filme. Primeira coisa que dá para notar muito bem em Capitão Fantástico é que as crianças elas passam muito bem pelo nível primário de socialização, que eu já falei em outro vídeo para vocês, que é aquele nível mais afetivo, que o indivíduo vai construir mais vínculos. Então, esse vínculo familiar deles, ele é muito bom, não que ele seja livre de problemas, como qualquer processo de socialização, mas ele vai ser bem fechado, bem certinho. E eles não vão ter os níveis secundários da socialização. Eles não vão passar por outros níveis que demandam outros comportamentos deles. Então, eles agem de uma maneira muito espontânea. E aí que eles têm, como eu já disse, um contato com essas instituições muito limitado. Então, por exemplo, eles não vão comemorar o Natal, porque o Natal é uma instituição religiosa e eles não têm contato com a religião. Mas eles têm um dia que eles comemoram todos os anos, que é um dia que eles amam e gostam mesmo de referenciar, que é o dia do Noam Chomsky. Noam Chomsky é um pensador anarquista e eles vão reverenciar esse autor anarquista como um dia muito importante para a vida deles em si. E aí isso vai acontecendo no caminho, no trajeto mesmo, na estrada da sociedade não urbanizada para a sociedade urbanizada estadunidense. E aí entram vários conflitos que eles começam a ter. Primeiramente, a comida, o jeito com que os estadunidenses consomem a comida, eles costumam achar muito estranho, porque eles veem que as pessoas compram comida ao invés de cozinharem ou caçarem a sua própria comida. E isso já causa um estranhamento muito grande, principalmente nas crianças. Também tem o fato de que o Ben, ele, por tratar as crianças de uma maneira muito sem hierarquia, ele conversa normalmente sobre sexo de maneira científica com as crianças. E isso eu acho uma parte muito legal do filme, de falar francamente com as crianças, sem rodeios, sem essa questão pesada de você envolver todos os dogmas ao redor disso, e de falar assim cientificamente como as coisas funcionam, não só sobre sexo, mas sobre tudo. E isso é uma parte muito legal do filme. Mas, ao mesmo tempo, tem aí uma contradição. Porque eles param num camping durante o caminho e o Bo, que é o filho mais velho do Ben, ele conhece uma menina. E ele tá tendo ali um lance com ela e, nesse lance, ele dá um beijo nela. E, depois desse beijo, ele acha que ele tem que pedir ela em casamento. Mas, na verdade, que não é bem assim que funciona.
É porque a gente sabe que não é assim que as coisas seguem. Não é porque você beijou uma pessoa que você vai precisar pedir ela em casamento. Só que, como eles não têm nenhum contato com essas instituições sociais, eles não sabem disso. Eles não sabem as regras principais. Eles não sabem as regras que não estão escritas. Isso são regras sociais. Elas não estão em forma da lei, numa constituição. Elas são dadas pelo meio, pelo processo de socialização. E falando de instituições, são as instituições sociais que fornecem o controle social, o que as pessoas podem e não podem fazer, de uma maneira que alguns consideram benéfica e outros consideram não tão benéfica. E por eles não terem a noção dessas regras, eles não lidam muito bem com o controle social. E o avô deles, que é finalmente quando eles chegam no enterro da mãe, é que vai representar todo esse controle social, todas as regras, tudo que diz respeito à religião, à família e tudo que ele acredita que seja correto. E aí tem esse conflito. Ele também vai ter. O filme vai ter uma cena muito emblemática em que os meninos têm contato com os primos. E os primos deles são crianças urbanizadas, com acesso à tecnologia que gostam muito de videogame. E as crianças não tão familiarizadas com isso, elas acham muito estranhos os hábitos dos primos e os primos acham os hábitos delas muito estranhos também. E aí que tem essa cena que eu ia falar, que é emblemática, que todos estão na mesa e uma das crianças pede vinho. E o Ben, ele dá esse vinho para a criança e fala que não tem problema. E aí os adultos começam a entrar em conflito. Os pais dos dois grupos sociais tão diferentes começam a entrar em conflito pelo que cada um faz pelos seus filhos. E isso é muito legal, é uma discussão que eu acho muito válida, que o filme traz para a gente poder refletir mesmo. Quanto os nossos hábitos estão corretos? E, a partir disso, eles começam a tentar achar um meio termo, até pela vontade de algumas das crianças de terem contato com esse mundo que elas não conhecem. E esse mundo que elas não conhecem, é claro que é curioso para elas. Por isso que tem essa vontade de achar um meio termo. E eu não vou contar para vocês como é que o filme termina, porque eu já dei alguns spoilers aqui. Mas não deixem de ver o filme, porque ele é muito legal. A gente consegue ver todos os mecanismos do processo de socialização nele. Então, ele pode ser muito legal para você analisar isso vendo o filme de uma forma bem tranquila e legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima! Bom, legal, voltamos. Então, pessoal, é aquilo que eu falei, né? É um exemplo muito evidente para vocês, assim, dá para conseguir fazer comparações, fazer algumas reflexões, que é esse daí o nosso grande interesse, né? Nessa aula de sociologia, saber até que ponto, né, a gente consegue ceder a respeito da nossa visão de mundo com relação à visão de mundo que uma outra pessoa tem, né? Até que ponto aquilo que eu faço, aquilo que eu propago como verdade, realmente é verdade, né? Até que ponto aquilo que eu faço é benéfico, né? A sociologia, ela tem justamente esse intuito, não é de querer mudar as coisas, né? Mas de questionar aquilo que está sendo colocado, né? Até que ponto isso só não tem a função de controle e não traz nenhum benefício, né? Até que ponto esse tipo de controle cerceia a minha liberdade de pensamento e de ação, né? Fica então essa reflexão, tá? Essa reflexão é que vai ajudar vocês a caminharem, né, na vida adulta, o que pode, o que não pode, né, ser seguido, né? E uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, que essa professora colocou, a Gabi colocou no vídeo dela, é com respeito a uma palavra.
Essa palavra se chama dogma. O que é um dogma? Digamos assim, são afirmações que não podem ser contestadas, né? É aquilo que não aceita contestação. Ela é assim porque é, né? É como se fosse a religião, né? A religião, por exemplo, assim, a religião usa muito dogmas, né? Com relação, por exemplo, à existência de um Deus. É um dogma, né? Ou você aceita o dogma, essa afirmação, ou então não tem como a gente discutir religião, né? O que eu quero dizer com isso? Para você aceitar, seja qual for a religião, você tem que aceitar os dogmas que direcionam, que norteiam essa religião. Você tem que aceitar o todo. Não adianta assim, eu aceito a religião, mas eu não aceito a existência de um Deus. Bom, então você não está seguindo essa religião. Então, existe na sociedade alguns dogmas, né? Algumas formas de comportamento que são tidas como dogma. Por exemplo, ela coloca né, um dogma da nossa sociedade quando ela fala, por exemplo, que o pai lá ofereceu vinho para uma criança, né? Dentro da nossa sociedade, isso daí é um dogma. Por quê? Porque o vinho, ele pode embriagar uma criança, pode, digamos assim, fazer com que ela se torne um dependente alcoólico, né? Dependendo da frequência com que faz uso do álcool. E isso acaba deixando bem claro para a gente que isso é errado. Mas até que ponto que é errado? Será que se a gente educasse a criança, se a gente ensinasse a criança, né, a realmente saber o que é aquilo, o que significa aquilo, será que esse consumir o vinho, será que ele traria tantos malefícios assim, né? Porque, na verdade, se tornou um dogma. Jamais poderemos fazer isso. O jamais poderemos fazer isso é que nos faz o que? Repensar. Será que em nenhum momento é possível se fazer isso? Dentro da nossa compreensão social, né, sociedade brasileira, isso daí seria uma coisa totalmente errada, tá? Mas não significa que isso nunca pode acontecer. Será que não pode mesmo acontecer? Nós temos famílias tradicionais no sul do Brasil, por exemplo, onde as crianças são criadas tomando vinho, né? A chamada sangria, né? É um vinhozinho misturado com água, tal. E, digamos assim, a gente não vê uma convulsão social acontecer. Justamente por quê? Porque é a forma como isso é feito, né? A intencionalidade daquela ação, né? Como que isso é colocado para as crianças, né? Como também ela levanta um outro fato, a discussão da sexualidade, né? Até que ponto nós devemos ou não devemos falar a respeito desse tipo de coisa com as crianças, né? E então fica aí esse questionamento, né? Esse ponto crítico, né? Com relação à socialização, tá bom? E a intenção da aula é justamente aguçar esse seu senso crítico, tá bom? Tchau a todos, até a próxima aula, e deixa eu aparecer aqui, dar um Wakanda Forever para vocês. Então, tá aí, gente. Até a próxima aula, até a próxima quinta-feira, com nova temática. E eu peço para os meus alunos que puderem, apareçam aqui na aula para poder fazer a nossa recuperação dos bimestres que você efetivamente não mandou atividade, tá bom? Então, gente, até mais e até a próxima.